Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, o tema do nosso devocional vai continuar no poder da união com Cristo e o revestimento. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, fala: revestivos, precisamos nos revestir como eleitos, escolhidos de Deus, santos, amados, ternos de afeto de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. A gente já falou anteriormente, nos outros devocionais, do poder espiritual, né, dessa dinâmica que Paulo está falando, de tirar, né, despojar da velha vida e revestir da nova. Mas não é só abandonar o pecado, mas também de pegar essas virtudes do caráter de Cristo e revestir, substituir. Não deixar vazio, sem nada. Não pode, mas revestir com essas atitudes novas. O foco é no revestimento. Quando nós nos concentramos a viver na nova vida, com a mente renovada pela palavra, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá Paulo está falando, chama a nossa atenção, né? A tirar a prostituição, a impureza, as paixões desordenadas, lascívia, os desejos malignos, a avareza, a ira, maledicência, falar mal das pessoas, e a linguagem torpe, né? Falar palavras feias e tirar a mentira. Porque tudo isso que ele está falando é da vida anterior, quando a gente vivia lá no passado, antes de aceitar Jesus. Agora que a gente já está na nova vida com Jesus, a gente tem mudança. Isaías, capítulo 64, versículo 6, já fala, né? Que essa velha vida sem Jesus, independente de eu fazer coisas boas, se a gente não tem Jesus, Deus nos vê como imundos, como trapos de imundície. Mas deixar esse pecado não deve ser só reprimido, né, guardado lá em segredo, mas arrancado, tirado, reprimido, mortificado, arrancado pela raiz. Tirado. Se a gente não deixar nada aqui, o pecado vai voltar. Paulo nos lembra que a gente precisa revestir, colocar, né? Que a gente é santo e amado. E com a ajuda do Espírito Santo, nesse processo de santificação. E nos lembra que nós somos em Cristo e a gente precisa refletir a imagem do Filho, né? Refletir Jesus na nossa vida. Um desafio devocional para você hoje. Vê hoje, escreva na sua vida o que você precisa tirar da sua vida de pecado. O que você precisa tirar? Obras da carne, o que você precisa tirar? Reconheça com sinceridade o pecado que você está preso nele. Qual? Escreva. Se você tem lutado por muito tempo, mas não tem vencido, você lembre-se
que precisa se revestir para vencer. Revestir, ok? Das virtudes de Cristo, nos revestir das virtudes de Cristo, ok? Ore pedindo ajuda a Deus, para a gente perceber, né? Ajuda para a gente perceber qual pecado eu preciso mudar, tirar, qual? E o que eu preciso melhorar? Se a ira, pede a Deus mansidão, né? Igual a Jesus, pede para ele um exemplo, ok? Leia também o texto de Colossenses, que a gente leu hoje, Isaías também. Cante louvores ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo, ok? Beijos, Deus abençoe, tchau!